Romanos capítulo 7, a devocional de hoje, onde Deus vai falar com você, onde Deus vai ministrar no seu coração. Paulo ele continua explanando sobre quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então ele bate nessa tecla. Acho que é muito importante você entender isto, tá? Que quando Jesus morreu, eu morri com Jesus. Então eu morri para o pecado. E quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com Cristo, ressuscitei para Deus, para uma nova vida. E aqui ele usa uma ilustração do casamento. Olha que sabedoria. Na simplicidade, nós vemos aqui algo extremamente profundo nessa ilustração. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? A lei tem autoridade sobre alguém somente enquanto essa pessoa estiver viva. Depois que ela morre, não tem como ele estar debaixo da lei. Como eu disse ontem, como você pode processar alguém que já morreu? Não tem jeito. A pessoa que morreu, morreu. A lei, ela está sujeita enquanto ela está viva. Depois que ela morre, ela está livre da lei. Então, essa analogia que ele faz, agora sobre o casamento, ele diz aqui, no versículo 2, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Então ele usa essa simbologia, ou essa ilustração. A mulher se casar de novo com o marido vivo é adúltera, mas se ela casar depois que o marido morre, ela está livre daquela lei, porque ele morreu. Então ele pega esse exemplo, essa ilustração, e coloca aqui no versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, pertencerem àquele que ressuscitou dos mortos, a Deus, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Estamos mortos para a lei. A lei já não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Ou seja, no Antigo Testamento, quando Deus colocava não cobice, não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo outro, não conseguíamos obedecer o tempo todo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, a lei, ela faz com que o pecado seja mostrado. Eu vou saber o que é cobiça porque a lei diz, não cobice. E é interessante como que hoje muitas pessoas que podiam estar totalmente libertas de todos os preceitos da lei, porque Cristo obedeceu à lei e nos livrou de toda a lei, principalmente as leis cerimoniais, que é bom a gente destacar, e as pessoas insistem em querer guardar o sábado.
Pessoas insistem em querer voltar para o Antigo Testamento com as leis cerimoniais que simplesmente aviltam o pecado, simplesmente mostram o pecado, mas não resolve o problema do pecado. Quem resolve o problema do pecado é Jesus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu tenho que morrer para isto, para viver para Deus. E ele continua aqui, a luta contra o pecado, no versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? Pergunta retórica, de modo nenhum. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Porque a lei mostra o que é errado. A lei mostra, não faça isso, porque isto é errado. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobicioso. Então eu cobiço. A lei, ela não resolve o meu problema, ela simplesmente mostra que eu tenho um problema. Ela simplesmente mostra que eu estou doente. É um termômetro que não cura a febre, só mostra que eu estou com febre. Então a lei diz: você é pecador. A lei é santa, porque foi Deus que colocou, mas para mostrar que eu não posso servir a Deus pelas minhas próprias forças e nem obedecê-lo, porque eu sou pecador. Esse é o meu problema. Eu tenho um pecado agindo nos meus membros, o pecado agindo no meu corpo. Olha só o que ele continua dizendo aqui. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobicioso. Pois sem a lei, o pecado está morto, porque a lei mostra que há pecado. Versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri, porque eu não consigo obedecer. Versículo 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Profundo demais. Porque tudo que Deus manda eu fazer é para produzir vida. E por que produziu morte? Porque eu não consigo obedecer. Eu não consigo fazer. Eu preciso da obra de Deus na minha vida. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso do que Cristo fez. Ele foi o único homem que pisou aqui neste mundo e não teve pecado. Então ele conseguiu obedecer toda a lei para nos livrar da lei e dizer: em mim você pode ser quem Deus deseja que você seja. Em Cristo eu posso ser quem Deus deseja que eu seja. Porque Deus me olha através do que Cristo fez e não através do que eu faço, porque eu não consigo fazer o que é bom o tempo todo. Vamos continuar. Versículo 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Eu quero que você grife essa palavra. É muito importante. Por meio do mandamento e me matou. O pecado me enganou. Lembra lá de Jeremias 17, que enganoso é o coração do homem? Desesperadamente corrupto, quem pode conhecê-lo? E também isto, o pecado nos engana. Tem coisas que cometemos sem percebermos que estamos errando. Tem coisas que fazemos que são totalmente contrárias àquilo que Deus deseja e nós nem percebemos. Então o pecado que é o nosso problema. A lei, ela simplesmente mostra o pecado, mas ela não resolve o problema do pecado. O versículo 12. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado,
Ele produziu morte em mim por meio do que era bom, e de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Eu conheço o que é pecado por causa da lei. Então aquilo que era para gerar vida gerou morte por causa do meu erro, do meu pecado. O versículo 14, ele explica muito bem isto. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A lei é boa, é justa, porque foi Deus que fez. A lei é espiritual. Então, qual que é o meu grande problema? Eu não sou espiritual. Eu não sou santo nem justo. Então, quando eu vou para a lei, eu percebo, eu não consigo obedecer a Deus. Eu não consigo. E aí começa uma luta interior. Você já deve ter tido essa luta de você querer fazer uma coisa certa e não conseguir. Você prometer para você mesmo, eu vou mudar, e não consegue mudar. Quantas promessas você fez e você não cumpriu? Porque há um desejo no teu coração de fazer o que é certo. Mas você não consegue. Eu não consigo. Então nós começamos a perceber uma batalha dentro de nós. Entre a nossa carne e o nosso espírito. Entre aquilo que Deus quer e aquilo que a carne deseja. Então o que eu entendo? Que a lei é boa, é espiritual, mas eu estou vendido ao pecado. Então, por mais que nós queiramos fazer o bem, não conseguimos. Sem a ajuda de Cristo, nunca vamos conseguir. E ele continua falando no versículo 15 sobre essa luta interna, a luta que há entre nós, dentro de nós. Não entendo o que eu faço, pois não faço o bem que eu desejo, mas o que odeio. Eu não entendo o meu jeito de agir. Porque eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu faço o que eu odeio. Eu faço aquilo que eu não quero. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Mas eu não sou. Olha só que coisa interessante. Versículo 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Grife esse versículo. Esse versículo 18 é fundamental você entender. Na minha carne não há nada de bom. Nada de bom habita em mim. Como diz a palavra de Deus, somos desesperadamente corruptos. O que há de bom em nós foi Deus que deu. O que há de bom em nós é dádiva do Espírito Santo de Deus. Mas a nossa carne não é nada de bom. Por isso que nós não podemos pensar que vamos para o céu por causa da nossa justiça própria. Vamos para o céu por causa das nossas boas obras. Vamos para o céu por causa daquilo que eu estou fazendo, que eu sou bom, que eu dou esmola, porque eu não roubo, não fumo, não mato, não isso, naquilo, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Não tem como, porque nós não conseguimos ser bons o tempo todo, e na nossa carne não há nada de bom. É por isso que Jesus teve que vir, é por isso que Jesus teve que morrer por mim e por você, justamente pela impossibilidade que temos de agradar a Deus. Por isso que na pessoa que conhece a palavra, que conhece Deus, que conhece a sua natureza, não existe lugar para orgulho. As coisas boas que você faz, os atos de justiça que você comete, é obra do Espírito Santo em sua vida, não é obra sua. Por quê? Porque na sua carne não tem nada de bom, na minha carne não tem nada de bom. Então eu não posso me gloriar e nem me vangloriar
diante das coisas boas que eu faço? Porque é Deus que me dá força para fazer, é Deus que me mostra o que fazer, é Deus que me capacita a fazer, porque em mim não há nada de bom. Eu não consigo fazer o que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, na minha natureza humana, na minha carne, não existe nada de bom. Vamos continuar. O versículo 19, ele bate nessa tecla. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Assim encontro essa lei que atua em mim, essa luta que há dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. No meu interior, na minha mente, eu quero servir Deus, mas eu percebo outra lei atuando no meu corpo. Eu sou escravo do pecado no corpo. Na mente, eu sou servo de Deus. Então, o que eu preciso entender? Que esse corpo tem que morrer. O que eu preciso entender? Que essa natureza humana tem que morrer. Essa lei que atua em mim tem que morrer. E a única forma de fazer isso é crendo em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. É aceitando o que Cristo fez na cruz e eu morrer com Ele. Isso é o corpo tem que morrer. A natureza humana tem que morrer. A carne tem que morrer. Por isso que ele chega no versículo 24 a uma conclusão. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Sem Deus eu estou perdido. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como que eu vou ser liberto disto? Graças a Deus por Jesus Cristo. De modo que, com a mente, eu quero servir Deus, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. E é por isso que eu preciso de Jesus Cristo, para cada dia matar esse desejo pecaminoso no meu coração. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 16, aquele que quiser ser o meu seguidor, meu discípulo, dia a dia tome a sua cruz. O que significa isso? Dia a dia morra para você. Morra para os seus desejos. Morra para as suas vontades. Morra para o pecado. Morra. E viva para mim. Dia a dia tome a sua cruz e me siga. É uma batalha diária de escolhas que eu preciso fazer. É por isso que eu tenho que ter contato com a palavra. Quanto mais contato com a palavra eu estiver, mais sensível pelo Espírito eu estarei. O Espírito Santo vai começar a mostrar para mim as áreas da minha vida que hoje eu não percebo. Quanto mais perto da luz você estiver, melhor você vai ver as áreas vulneráveis que você precisa mudar, os erros que você comete. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Eu quero agradecer, Pai, pela tua misericórdia por nós. Agradecer pelo amor infinito que o Senhor tem por nós, ao ponto de nos dar a bênção gloriosa da salvação em Cristo Jesus. De buscar te servir, nunca iríamos conseguir por nós mesmos. E hoje o Senhor está conosco, nos dando condições de te buscar e querer cada dia ser uma pessoa melhor. Nos ajude, ó Deus, a tomarmos a cada dia essa decisão de morrer para nós, de morrer para os nossos desejos, de morrer para todas as coisas que nos levam para longe de Ti, porque na nossa carne não há bem nenhum, e ajude-nos a viver para Ti. Na morte de Cristo,
morremos para o pecado e na ressurreição de Cristo vivemos para Deus. É o que nós desejamos. Todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã estaremos de volta, tá? Amanhã vamos começar a ver o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos 8. É maravilhoso esse capítulo, tá? Você vai vibrar. Continue firme, tá? E amanhã estaremos novamente juntos, se Deus quiser. Até mais.